Está entrando no ar o podcast da Rede de Ensino GPN. Olá, sou Alessandra Cáfaro e esse é o 4º episódio da série Cartas aos Coríntios. O tema de hoje é Desfazendo o engano e estabelecendo a verdade. O texto base de hoje é 2 Coríntios 11. E eu quero ler para vocês, numa Bíblia de uma linguagem bem atual, os primeiros versículos desse capítulo. E o apóstolo Paulo falava dos falsos servos de Deus. Ele dizia assim: podem me aguentar mais um pouco? Por favor, tenham paciência comigo. O que me deixa tão abatido é que me preocupo demais com vocês. É a paixão de Deus queimando dentro de mim. Prometi a Cristo a mão de vocês em casamento, apresentando-os como uma virgem ao seu marido. E agora, receio que, assim como a serpente seduziu Eva com sua fala mansa, vocês estejam desviados da pureza simples do amor por Cristo. Então, o inimigo tem introduzido no mundo todo tipo de conquista, seduzindo a humanidade a conquistar todo tipo de poder, podendo ser título, dinheiro, fama, beleza exterior. E Paulo zelava pelos irmãos com o zelo de Deus, tentando livrá-los das distrações satânicas que corrompiam o homem naquele tempo, corrompiam a mente do homem e apartavam o homem da simplicidade e da pureza de Cristo. Nesses 3 primeiros versículos nós podemos ver isso, que o homem estava indo por um caminho de total distanciamento da essência de Jesus, daquilo que Jesus veio ao mundo pregar. A tolerância quanto aos falsos apóstolos estava minando a mente dos coríntios. No verso 4, Paulo adverte o povo com 3 aspectos que poderiam levá-los muito mais longe dos ensinamentos genuínos de Jesus, os ensinamentos verdadeiros de Jesus. Quero ler o versículo 4 com você. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado a esse, de boa mente o tolerais. Paulo fala aqui que eles estavam tolerando todas essas coisas, e não é diferente no nosso tempo, nesse tempo que estamos vivendo. E eu quero falar desses 3 tópicos: um outro Jesus, um espírito diferente e um evangelho diferente. Um outro Jesus. Mas é possível ter outro Jesus? Caramba, como nós temos visto isso. Para pensar. Como Jesus tem sido pregado. Como ele tem sido pregado por aí afora. Nas seitas, nas heresias que estão sendo faladas, que estão sendo levantados. Esse é o Jesus que nós conhecemos do Evangelho? Esse é o Jesus que nós conhecemos ou é outro Jesus? A palavra é tão atual, mas tão atual, que é impressionante. Temos visto acontecer isso diariamente. O segundo tópico é o evangelho diferente. Houve naquele tempo de Coríntios e há nos tempos de hoje uma mistura da verdade, mistura de mentiras inventadas pelo homem, mentiras que o próprio homem acredita. Quem nunca viu uma pessoa pregar algo ou falar algo mentiroso e acreditar naquela mentira que ele está pregando? Se ele mesmo acredita, ele quer fazer com que os outros acreditem, e ele faz desse evangelho um evangelho diferente daquele que é pregado na Bíblia, pregado no nosso manual de vida, que é a Bíblia. E Paulo, naquele tempo, ficava indignado com isso. Ele chamava aqueles homens de superapóstolos, porque ele
só conhecia o açoite, só conhecia o sofrimento por Jesus. Depois que ele aceitou Jesus, né, que houve aquela passagem que ele ganhou um novo nome, ele sofreu muito, ele sofreu demais por causa de Cristo. E aqueles homens ali não tinham sofrido, não tinham vivido tudo que Paulo viveu, mas estavam pregando um evangelho diferente. E um espírito diferente é o terceiro tópico que eu quero falar. O espírito diferente, hoje temos visto tanto isso também, né, que alegam ter um Espírito Santo. Mas o Espírito Santo que nós conhecemos é aquele Espírito que o Senhor Jesus deixou conosco, para que nós não nos sentíssemos sozinhos. Isso acontece muito nos dias de hoje. Há um espírito que divide, há um espírito que cria confusão. Naquele tempo, lá em Coríntios, também havia um espírito assim, um espírito diferente. E hoje nós vemos um espírito dividindo a igreja. A igreja, essa igreja que lá no início, quando eu li o primeiro versículo, o segundo e o terceiro, né, desse texto de número 11, Paulo fala que quer entregar uma igreja imaculada, virgem. Mas estamos vendo a igreja sendo corrompida pela mentira, pela rachadura, pelos falsos profetas, falsos apóstolos. Nesse texto, Paulo fala muito dos falsos apóstolos, né, das falsas doutrinas. Temos visto isso muito nos dias de hoje. Como a palavra de Deus ela é atual, como a palavra de Deus é um manual mesmo, sabe? Temos que ter essa palavra como nossa bússola, né? Como um mapa, é um mapa da mina. É um mapa, nós temos que seguir esse mapa. E lendo esse texto, vemos uma semelhança muito grande com a igreja de hoje, né? Lá em Coríntios, e onde o conceito de tolerância era elevadíssimo. Hoje o conceito de tolerância ao pecado é muito elevado, sacrificando totalmente a verdade. Jesus foi sempre tão exaltado pelo Pai, exatamente porque ele amava a justiça e odiava a iniquidade. No verso 28, Paulo diz que sua preocupação é com todas as igrejas. Já no 30, ele se gloria em sua fraqueza, que o faz dependente de Jesus. Hoje os homens só se gloriam na sua afirmação, eles se autoafirmam, eles se auto-intitulam, Pense nisso, reflita sobre isso. Paulo adverte a igreja de Coríntios contra isso e adverte a igreja de hoje contra isso também. Esse texto, esse estudo é para advertir você, meu irmão, minha irmã, contra isso tudo, contra essa mistura da verdade com as mentiras que estão sendo pregadas. A verdade de Jesus com as mentiras do homem estão misturando tudo. Concluindo esse ensino, vemos que Satanás deseja corromper a nossa mente com enganos aparentemente inofensivos, mas que vão causar uma destruição eterna. Olha aí, uma destruição eterna por causa da vida eterna, que foi Jesus ele deixou para nós essa palavra: eu vou, mas eu volto para te buscar, para viver eternamente comigo. E nós estamos sendo minados por essa destruição eterna. Vamos ficar mais alertas, atentos. Não vamos nos distrair com essas palavras vãs, com esses discursos bonitos, sabe? Hoje nós julgamos plataformas lindas como sendo plataformas santas, plataformas ilibadas e às vezes não são, muitas vezes não são perfeitas, mas para desfazer, sabe, o engano, nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo, o Espírito Santo verdadeiro,
Hoje vemos pessoas disfarçadas de mensageiros da luz e que não são mensageiros das trevas. Das trevas. E há um só caminho. Eu quero ler com você 1 João 5:7. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Só esses 3, meu irmão, minha irmã, podem desfazer esse engano. A palavra de hoje vem trazer à sua vida um start para você desfazer esse engano e estabelecer essa verdade, a verdade de Cristo, a verdade do alto, estabelecer a verdade que está sendo minada, que está sendo encapuzada, que está sendo escondida com palavras bonitas, com aquilo que a gente quer ouvir. Jesus, ele não só disse coisas que as pessoas que viviam com ele queriam ouvir. E é a mesma coisa hoje. Hoje tem que ser dessa forma. Não temos que responder ao mundo com aquilo que o mundo quer ouvir. Temos que responder ao mundo com a verdade. Com a verdade de Jesus, a verdade de Cristo, a verdade da Bíblia. E Paulo, ele queria, nessa palavra, ele queria entregar uma noiva imaculada. E hoje essa é a nossa função. Essa é a nossa função. Medite nessa palavra, meus irmãos. Medite nessa verdade. Deixa essa verdade ir de encontro à tolerância humana, à tolerância ao pecado que tem sido pregado, que tem sido falado. Vá de encontro a isso tudo, como Paulo foi naquele tempo. Como Paulo foi, ele foi capaz de falar de Jesus com uma autoridade, sabe? Uma autoridade tão grande, que essa autoridade seja dada às nossas vidas nesse tempo. Tempos difíceis, mas que vamos contra a toda essa mentira de Satanás. E eu vou repetir. Vamos desfazer o engano e estabelecer a verdade debaixo da vontade de Jesus. Que você seja abençoado como eu fui abençoada com essa palavra. Que você medite, que você crie dentro de você intolerâncias a tudo isso que nós temos visto e ouvido. E sermos só tolerantes às coisas de Cristo, às palavras concretas de Cristo. Em nome de Jesus, sejam abençoados, meus irmãos, abençoados nesse dia, nessa hora que estão ouvindo essa mensagem, e meditem nessa palavra. Um grande abraço, fiquem com Deus. Este foi mais um episódio do podcast da Rede de Ensino GPN. Até o próximo estudo. Deus abençoe.